Bem-vindos ao MDR Talk, o podcast do Museu do Rock, que nasceu de uma pergunta. O que acontece quando uma ideia atravessa gerações, hein? O rock mudou a música, a moda, os comportamentos e a forma como diferentes gerações enxergam liberdade. Depois, aquilo que nasceu para desafiar padrões ocupa museus, universidades, festivais, marcas e acervos históricos. Mas o que acontece quando a inovação vira patrimônio? Nosso ponto de partida é o rock and roll, mas a conversa aqui vai além de inovação, identidade, território. Toda cultura capaz de atravessar o tempo tem algo a ensinar sobre o futuro. E toda conversa pode ser o início de uma nova investigação. O episódio de hoje vai falar sobre o Museu do Rock, como nasceu esse projeto. Vamos começar por ele, o idealizador, Diego Ramiro, que é pai, empresário e apaixonado por criar experiências que conectam pessoas, cultura e tecnologia. Sua trajetória no entretenimento começou ainda na infância e levou a participar de realizações de grandes espetáculos e projetos em parceria com marcas e empresas como a Disney, SBT e Rede Globo. Ele é CEO do grupo Well Pass e atua na interseção de inovação, negócio e economia criativa. Hoje, em Curitiba, dedica-se ao desenvolvimento de iniciativas que transformam cultura em experiências memoráveis, entre elas o Museu do Rock. Eu quero saber, né, Diego, como surgiu essa ideia, primeiramente, né, de unir experiência, encontro, cultura para ir além de uma exposição, de um museu. Tudo bem, que bacana que o projeto começou agora, deu certo, né? Colocar de pé essa história nossa aqui do MDR Talk junto com a Mi, depois vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dela. Eu acho que é legal assim voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou de São Paulo, eu montei a empresa de produção cultural em 2007 e aí os primeiros projetos foram em 2010, enfim. E eu resolvi ter filho, e eu cansei um pouco da cidade de São Paulo, né, aquela coisa do trânsito, e aí eu conseguia fazer 2 reuniões no dia, não existia calls, né, igual existe hoje depois da pandemia. E aí Curitiba foi o lugar onde eu decidi ter o meu filho. Então eu tô aqui em Curitiba já tem 10 anos, e aí eu falei, bom, preciso começar a fazer esse movimento aqui. E aí a gente começou alguns experimentos aqui em Curitiba. E sempre num olhar diferente. Então a gente se conectou com o Hard Rock Café num primeiro espetáculo nosso chamado Levity, que misturava circo, teatro musical, experiência de gastronomia. E aí eu conheci o Magosso, né? E de lá pra cá, assim, sempre a gente buscava alguma coisa para acontecer no Hard Rock. A gente fez um especial com dinossauro na Páscoa, sabe? Então a gente sempre estava conectado. E aí um dia eu estava tomando um café com ele mesmo, né? No primeiro piso do Hard Rock, que é aqui onde a gente tá. E aí a gente conversando, e aí ele pegou e falou assim, essa guitarra aqui foi leiloada, uma muito parecida por 6 milhões de euros. Eu olhei a guitarra assim, aí eu falei assim, Rafa, cara, as pessoas acho que precisam saber desse detalhe. Você tem a experiência do restaurante, você consegue ver toda a memorabilia, mas às vezes você não tem todo esse histórico, o valor daquela peça, de quem pertencia. Fiquei com aquilo na cabeça, o tempo foi passando, eu falei, cara, Curitiba, existe a discussão, é ou não é a capital do rock, mas Curitiba, independente se é ou não, ela respira rock, né? Então eu percebi isso aqui. A ideia foi surgindo, foi desenvolvendo, eu falei assim, Rafa, vou tentar formatar uma exposição do rock para acontecer aqui. Posso? Ele falou assim, cara, carta branca, né? Tipo, a casa é tua, segue com essa ideia. Então começou esse desafio de formatar o projeto, né? Buscar quais são os caminhos de patrocínio que a gente consegue hoje trabalhar aqui no Brasil, entender quais são as empresas que podem se associar com isso, né? E a gente teve a felicidade de se conectar com a Philco, que a Philco é a patrocinadora principal, né, desse museu, e eles estavam olhando para a música, enfim, são conectados também com
com caixa de som e tecnologia e música. Queria saber justamente isso, a questão da tecnologia. A Philco está nesse projeto e não é à toa, porque a tecnologia foi mudando, né? A gente vê aqui, ó, um radinho super antigo e aqui a gente vê uma caixa de som Philco super moderna. Como que a tecnologia ela pode ajudar na preservação, atualizar a memória, a cultura do rock? Como que a tecnologia contribui para isso? Aqui no museu a gente se preocupou muito com isso, né? Porque a gente precisa atingir várias gerações. Como que a gente traz um pouco de tecnologia e experiências para outras idades, né? A tecnologia ela pertence muito ao museu, porque a gente tem todas as memorabilias, mas todo o conteúdo disso você acessa via QR Code, então você tem acesso a todo o conteúdo de audiodescrição, né? Todo o conteúdo histórico dessas peças, e a gente trouxe aqui para o museu um espaço que a gente chama esse aqui de espaço Philco, onde tem muita tecnologia embarcada. Aqui a gente adaptou para funcionar o nosso estúdio, mas aqui também é essa sala de imersão em tecnologia. Então, por exemplo, essa cadeira que eu tô, a gente consegue adaptar, coloca um óculos de realidade virtual, onde o conteúdo desse óculos de realidade virtual tem 5 minutos e é uma viagem para a história da música. Então, assim, graças a essa tecnologia, a gente consegue projetar o público, sei lá, na época do começo dos sons, né? Onde que esse som começou, por onde ele passou, onde a música passou. Então, através dessa tecnologia, a gente consegue gerar essa experiência. A gente também tem a parte de guitarra virtual, para as crianças e os adolescentes interagirem com a música através da tecnologia. E teve um desafio muito grande, que foi o Totem do Coração. Então a gente desenvolveu, fica aqui nesse espaço de imersão, onde a gente consegue ler o calor da sua pele, né? Aí a partir do calor da sua pele a gente converte isso para batimento cardíaco, e aí o seu batimento cardíaco a gente transforma em BPM, e junto com a inteligência artificial a gente cria uma música específica do seu coração. E essa experiência específica do som do coração já começa que o fone da Philco, ele registra o batimento cardíaco. Interessante, isso, sensacional. E eu viciei na minha música. Ah, que bom. Agora ela virou trilha sonora de tudo, Diego, porque assim, a energia que eu tava naquele momento, depois de ter visitado o museu, de ter absorvido todas aquelas informações, então é isso, é a tecnologia a favor da experiência como um todo, né? Exatamente. E também, né, essa realidade virtual de você acompanhar a história desde os primórdios ali, né, do som, da onde vem o som, até chegar no rock and roll. Então, assim, essa sala de imersão que a gente está transformando aqui num estúdio de podcast, é uma experiência que acho que finaliza com chave de ouro essa visita guiada, né? Tem monitores também que são especialistas no assunto. Fala um pouquinho sobre isso também para quem está vindo visitar. Acho que a visita guiada é importantíssima, além de ter todo esse material que você falou, digital, para você consultar. Os monitores, eles são especialistas, e isso é sensacional. Quem me guiou foi o Chico. Isso. Eu saí daqui, nossa, cheia de informações que eu não sabia sobre o rock. Quem gosta de rock, né, acho que vai ficar muito feliz quando sair daqui mais rico em informações. Sim, é legal. Assim, a gente pensou de realmente ser muito, de gerar essa acessibilidade de verdade, né? Então, o museu, ele acontece durante a operação do Hard Rock Café. Você pode vir e acessar esses conteúdos via QR Code, de uma maneira autônoma, né? Agora, se você quer ter a experiência da sala de imersão e a experiência da visita guiada, a gente abre no período da tarde, que é um período onde o próprio hard rock, né, tá um pouco mais tranquilo, então a gente consegue gerar uma experiência melhor. E aí é isso que você falou, né? Então a gente tem uma visita guiada, onde os nossos monitores, eles sabem um detalhe de todas essas obras, né? Então, ao invés de você precisar ler o QR Code e ter esse conteúdo por conta própria, a gente tem ali um monitor que vai dividindo isso, e eles contam experiências. É muito interessante mesmo esse processo, assim. É como se fosse um guia mesmo, né? Você tem um caminho. Então, primeiro você conhece toda a memorabilia, depois você pode consumir os conteúdos dos documentários. A gente produziu diversos documentários para o espaço aqui. Então, a gente conta desde lendas do rock, conta sobre a história do Woodstock, né? Então, tem todo esse conteúdo
conteúdo que você pode ficar ali tomando alguma coisa no piso principal do Hard Rock e consumindo esse documentário. E aí finaliza a sua experiência aqui na sala de imersão, onde você se conecta com toda essa tecnologia. Nessa tela que vocês estão vendo, que está a nossa logo aqui do MDR Talk, fica passando também uma espécie de um documentário sobre a Philco, né? E o quanto as marcas elas contribuíram para a evolução da comunicação de modo geral, né, Diego? Exato. E assim, por que a gente se conectou com a Philco? Esse rádio aqui, ele é o estilo capelinha. Ele foi o primeiro rádio no Brasil. E a Philco foi responsável em trazer esse equipamento para o Brasil. Então foi uma conexão muito legal de você ter o passado e o presente, né, na mesma empresa. É uma empresa que tem 90 anos de idade, então foi uma conexão muito legal e realmente você consegue ter acesso. A gente tem outros equipamentos aqui, tem uma TV que eu acho o máximo, a Philco emprestou pra gente deixar aqui disponível, né? E quando eu olhei aquela TV eu falei assim, gente, é o desenho dos Jetsons, né? Que é a Predicta, então ela tem uma estrutura, a tela é diferente e é uma TV super antiga. Super, né? Então... super. Interessante, né? Ver como essa questão do retrô tá vindo também com tudo agora, né? O rádio, o toca-disco, e a gente perceber essa evolução. Artistas como Paul McCartney agora lançou, né, o novo álbum dele só no vinil. Pois é. Né? Então a gente tem essa mescla, essa interlocução entre as mídias, Sim. que é muito interessante, que você confere aqui no Museu do Rock. Então venham, visitem. Como que funciona o horário, Diego? Então, a gente abre às 2h da tarde até às 17h nessa experiência com equipe, com visita guiada, a sala de imersão. Mas o museu, você consegue ter acesso a toda essa memorabilia, né, através desse conteúdo que a gente criou, do QR Code, que você tem o conteúdo da obra e às vezes também essa acessibilidade, né? Então a gente tem todo um material de audiodescrição também preparado para receber, enfim, qualquer público a qualquer horário. E nos finais de semana, a gente também abre a sala de imersão, às vezes para o público que vem aqui mais curtir o hard rock, ele consegue se conectar com essa experiência também da tecnologia. Como que você acha que o museu ele preenche uma lacuna da cena cultural, da cena do rock? Curitiba é muito legal por causa disso, porque ela respira realmente rock. Aí eu vi que essa questão de uma exposição do rock, ela está muito dividida, né? Então eu falei, poxa, por que a gente não começa a centralizar um pouco mais, se posicionar mesmo com o nome Museu do Rock? Apesar que isso aqui que nós estamos fazendo é uma exposição, né? Mas eu acho que o projeto está dando tão certo, quem sabe ele dá continuidade e fica mesmo fixo aqui, né, no Hard Rock Café, como um Museu do Rock aqui em Curitiba. Então eu acho que o meu olhar foi mais ou menos isso, me preocupar como linkar todas as gerações. Porque você às vezes vai em algum lugar que é muito histórico, mas o filho não se conecta porque não tem tecnologia embarcada naquela experiência, né? Aqui a gente conseguiu trazer um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho para o pai que quer ver aquela peça de um show que marcou a infância e ao mesmo tempo a criança que se conecta, né, com um Guitar Hero, com uma guitarra virtual, com a tecnologia, uma experiência de realidade virtual, mas ao mesmo tempo também está consumindo aquele conteúdo junto com o pai de uma memorabilia específica, de uma peça específica aqui do museu. Então acho que a gente encaixou nisso, né? De juntar todas as gerações. E para quem não está aqui em Curitiba, né? Para quem quer experimentar um pouquinho desse conteúdo, ter um pouquinho dessa experiência com o museu. A gente tem um site, né? museudorock.com.br, lá fala um pouquinho do museu. É óbvio que aos poucos a gente vai trazer mais coisas para esse site, né? Experiências talvez virtuais para esse site, não sei. Mas eu acho que o nosso Instagram ele tá bem bacana. Primeiro porque a gente começou um engajamento muito forte, então a gente trouxe muito esse histórico do rock e agora aos poucos a gente vai trazer um pouquinho do MDR Talks, a gente vai trazer um pouquinho do conteúdo de algumas memorabilias específicas aqui do Hard Rock Café. Então é um jeito de você consumir essa cultura através do digital. Parabéns, Diego, por essa iniciativa. Realmente está muito legal e eu espero que esse museu seja itinerante, quem sabe consiga circular por outras capitais, por outras cidades do Brasil, porque realmente é muito importante a gente falar sobre rock and roll, porque o rock and roll ele permeia tanta coisa,
tantos movimentos culturais, né? É tão importante a gente falar sobre essa cultura tão disruptiva, que vai além de olhar o belo, né? E transformar o mundo através da arte e da música. Agradeço essa parceria nossa aqui, de você topar esse desafio do MDR Talks, e tomara que seja um projeto bem grande ele também, né? Obrigado. Tá certo. Então, esse episódio sobre o Museu do Rock, ele tem 3 blocos, hein? A gente vai receber no próximo episódio a Michelle Heskett, que é a produtora desse projeto. E depois vamos falar também com o Rafael Magosso, que é o idealizador, o CEO do Hard Rock Café Curitiba. Iniciando então o segundo bloco desse primeiro episódio sobre o Museu do Rock, essa ideia inovadora, inédita, dentro do Hard Rock Café Curitiba. E quem produziu tudo isso junto com o Diego Ramiro foi a Michelle Heskett, que é comunicadora, produtora cultural e gestora de projetos com mais de 20 anos de experiência na economia criativa. Especialista em comunicação estratégica, articulação institucional e experiências de público. E ela se destaca pela criação de projetos que ativam espaços culturais e aproximam comunidades, como os festivais Ruído nas Ruínas, Ruído no Museu e o Musicletada, que esse era que eu mais me apaixonei. Atualmente é co-idealizadora e curadora do Museu do Rock e criadora desse MDR Talk, o podcast do Museu do Rock. Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Mari, tudo bem? Obrigada por você ter topado esse desafio conosco. Imagina, é um prazer imenso e seja bem-vinda ao espaço que você mesma criou, né? Quero saber, o hard rock, ele sempre foi um lugar assim de encontros, né? Como que você enxerga a chegada do Museu do Rock dentro dessa trajetória? Então, Mari, o hard rock, ele já estava aqui, bem como você falou. Tudo já estava aqui, a gente só precisava entrar e contar uma história. Quando o Diego me fez o convite para contar uma história do rock dentro do hard rock, é isso, já tinha tudo aqui, a gente só contextualizou trazendo essa imagem que Curitiba tem. Ser a cidade que tem uma essência rock and roll, talvez pelo frio, talvez por essa coisa dos pubs que tem aqui. Então, trazer essa contranarrativa curitibana para dentro do hard rock. Como que você acha que manter viva essa história pode continuar inspirando novas gerações? Tem uma coisa curiosa da memorabilia daqui, é uma memória do que gerou gritos de independência. Toda memorabilia que tem aqui tem algum marco de revolução, algum marco de mudança muito profunda na forma como a gente se comporta, como o mundo começou a se comportar a partir de um marco histórico, seja pelo lançamento do Elvis, o primeiro disco do Elvis, seja pelo primeiro álbum dos Beatles, seja pelo Alice in Chains, seja pelo Willie Nelson, que revolucionou o rock, que era super segmentado, e aí ele fez uma miscelânea de músicos, que era foi ele que nos inspirou, inclusive, a fazer alguns festivais, e era raro as pessoas de bolhas diferentes se unirem. Então, aqui no acervo, na memorabilia do Hard Rock Curitiba, eu não conheço a dos outros países para afirmar, mas o que eu vejo são pontos de contranarrativa do mundo que estava se tornando um pouco conservador demais, estava indo na mesma linha e precisava de movimentos que contassem outro tipo de história. E aí, isso que acho que a preservação disso, e ainda mais agora que a gente anda muito sugado por bolhas, e lembrar o que já foi feito é uma forma de inspirar. Bom, Mi, você é mãe de um menino de 7 anos, o Léo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que o museu, um dos intuitos de vocês é que essa experiência ela seja
familiar também, como a gente falou aqui, né? O rock, ele atravessa gerações. Queria que você desse um recado, um convite, falasse da importância mesmo de quem gosta do rock and roll, gosta de cultura, da história, consegue enxergar a importância disso, trazer seus filhos para estarem aqui e conhecerem um pouco, né, de Elvis, um pouco de Beatles, né? O que você diria para esses pais? Hoje, com essa coisa da internet, tudo parece que foi criado ali pela bolha da internet, pelas coisas das redes sociais, e a gente traz justamente essa memória, essa ódio ao rock, porque foi o rock que instituiu linguagem nova, uma forma de vestir nova, que já tinha um grito de rebeldia, como eles acham que, né, agora com a internet, eles acham, né, que a gente é cringe, que não sei o que, para que eles vejam também que existia alguma coisa de rebeldia, que muito do que está sendo criado hoje bebe dessa fonte do rock. Com certeza. E você, como uma especialista em transformar lugares em espaços de experiências artísticas e culturais, como você acha que estabelecimentos, né, tem tantos estabelecimentos em Curitiba, no Brasil, enfim, no mundo, como que eles podem se transformar em um espaço de experiência artística e cultural? Contar histórias, que foi o que a gente fez aqui. A gente ir um passo além do entretenimento. Sempre dar ali, o que eu tenho aqui que pode estimular mais perguntas do que respostas palatáveis, né? Sempre é o questione, que acho que é o que gera um movimento de cultura. O nosso intuito é que as pessoas não só conheçam da história, tenham uma experiência incrível com nossas visitas guiadas, ou um lugar muito legal aqui na sala de imersão, mas que elas saiam com mais questionamentos também. O que essa história representou para o mundo? E vão atrás de mais perguntas. Acho que esse é o grande, até para qualquer outro estabelecimento, é gerar curiosidade não só por aquele lugar, mas no entorno que ele está inserido. A questão da investigação, né? A cultura ajudando a contar a história, preservar a história e criar memória também é uma das funções do museu, e eu acho que o espaço cultural temático, ele tem essa função, né? Mi, se você pudesse resumir em uma palavra, eu vou te dar uma chance, uma frase. O Museu do Rock, todo esse projeto que vocês criaram e que ainda vai ter desdobramentos, a gente sabe que ele está ainda em construção, porque tem muita coisa para incluir, para acontecer. O que você diria para o público? Bem anarquistinha aqui, depois você corta essa parte, que é um resgate da rebeldia, que falta um pouquinho. Acho que é esse. Acho que é o resgate da rebeldia do rock. Acho que resume o que a gente tentou fazer aqui. Tentando fazer aqui. Resgate da rebeldia do rock. Gostei, hein? Bom, esse foi o segundo bloco do episódio sobre o Museu do Rock. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Rafael Magosso, que é o CEO e idealizador do Hard Rock Café Curitiba, para contar um pouquinho sobre a experiência dele estar recebendo esse projeto dentro dessa casa maravilhosa, internacional, e que abrilhanta tanto a nossa cidade com muito rock and roll, eventos e arte para todo mundo. Então vamos ao terceiro bloco do MDR Talk, que está falando sobre o Museu do Rock, a concepção desse projeto que ocupa o Hard Rock Café Curitiba, que é ideia e idealização desse baita empresário e empreendedor, Rafael Magosso. Seja bem-vindo ao MDR Talk. Olá, muito obrigado, um prazer enorme e assim, mais orgulhoso ainda de estar sendo entrevistado por você, né? Que é um ícone do nosso rock, da nossa cidade. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rafa. E para vocês que não conhecem, o Rafa é um empresário, ele é proprietário aqui do Hard Rock Café Curitiba, também da Rádio 89 Rock Curitiba, do Curitiba Convention e é diretor da ADVB Paraná. Apaixonado por negócios, por marketing, grandes eventos, é palestrante também, sempre tem algo de bom para falar para os empresários, e já teve 2 vezes no Ironman, é isso mesmo? É isso aí, é verdade, né? Você sabe que é engraçado,
engraçado, né? Você falando de tanto rock, também produtor de shows de rock na cidade, mas a minha próxima empreitada é ter o terceiro filho que se chame Rock, já tá nos planos aí. Caramba, sensacional! Muito bom. Rafa, o hard rock sempre foi um ponto de encontro das pessoas, né? Que gostam de rock and roll, de tudo que movimenta a cena rock. Como que você vê a chegada do Museu do Rock aqui? Muito legal essa valorização, né, proposta pelo nosso querido Diego Rameiro, e quando ele me trouxe esse projeto há uns 3 anos atrás, porque as coisas, apesar das pessoas estarem nessa era do TikTok, que tudo em 15 segundos se resolvem, mas as coisas não são do dia para a noite, né? O nosso projeto está há 11 anos aqui e o Diegão está há 3 anos angariando para que tudo desse certo, né? Hoje eu falo para você que enalteceu o hard rock em várias frentes indiscutíveis. A primeira delas é que as pessoas passaram a saber que as peças verdadeiramente são originais e utilizadas pelo artista. Então você imagina assim, o primeiro disco de ouro original dos Beatles está aqui dentro. Então isso passou mesmo na mão do Paul, do John, do Ringo, foi o primeiro, né? Então sem dúvida eles tiveram esse orgulho. Os próximos daí passaram batido, né? Mas o primeiro disco de ouro dos meninos estão aqui. O terno que vale $6 milhões vestido pelo John Lennon está aqui. A camisa e o baixo original do Sting está aqui. Mas isso as pessoas passam despercebidas e o museu veio tanto para mostrar, quanto para enaltecer, quanto para reafirmar isso. Não é apenas um item decorativo, é uma memorabilia, né? E como que você acha que é o papel dessa memorabilia para inspirar novas gerações que visitam o hard rock? Muito legal. Quando a gente pensa em rock, por vezes vem na cabeça a nostalgia, né? Mas agora tá saindo muita coisa nova. Eu confesso para você que fui descobrir esses dias o que era Avenged Sevenfold. Mas, com todo esse currículo que você falou, né? Dono de hard rock, produtor, rádio, etc. Mas eu ainda sou dessa velha guarda no sentido de o que toca no meu carro é Led Zeppelin, o que tem na minha casa é Rolling Stones. Então o que eu vejo da importância para essa nova geração é que os acordes são os mesmos, né? Então quando a gente fala de grunge, quando a gente fala de hard rock mesmo, que foi um estilo dos anos 70, né? E tá atual até hoje, eu acho que a importância disso, que não se faz nada novo sem história. A prova é a própria inteligência artificial, né? Muito bom. E você tem uma visão muito à frente, né, para os negócios e tudo. Qual que é a sua visão de transformar um estabelecimento comercial, né, um estabelecimento gastronômico também, em um ponto de encontro da cultura? Bom, vamos lá. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo museu, né? E um sonho nosso aí, meu, do Diego, que já está sendo falado aqui em primeira mão, é que a gente faça uma noite no Museu do Rock. Então trazer essa criançada, mas por que estou tocando nesse assunto? Um pouco para desmistificar. O Hard Rock, ele é um restaurante que tem rock and roll ao vivo todos os dias, no almoço e no jantar, e frequentado pelas famílias. Eu sou cliente dos locais de rock na cidade, né? Então frequento o Cross, o Sheridan's, de vez em quando dou um pulinho lá no bairro Alto também, ver o que está acontecendo, o Claymore, o Torque, e como falei do Sheridan's, que é o meu principal hoje, mas é um lugar onde você toma uma boa cerveja, sem dúvida, mas dança em pé. É um ambiente mais reduzido que as pessoas normalmente estão confraternizando em pé. E o nosso aqui é um restaurante de rock and roll ao vivo que as pessoas curtem sentadas. Então tem muito a ver com essa questão, principalmente pelo posicionamento do cliente. Hoje numa mesa ela é ocupada por casais, mas uma criança e um idoso é quase que um item obrigatório, assim, sabe? Igual o hambúrguer vem com a batatinha. Então o tomador de decisão ele traz a mãe, traz o pai, traz os filhos com a namorada. É um lugar familiar, então não poderia deixar de se tornar um museu mesmo. E a gente falou aqui, tanto com o Diego como com a Michelle, né, que essas peças todas históricas, né, que trazem não só a memória, mas a energia desses artistas que vestiu esse terno, que tocou esse instrumento, mas ali eles ficam na parede, tal, o pessoal consome, mas não se aprofunda nessa história, né? E o museu ele tem um período para estar aqui no Hard Rock até dezembro, né? Então eu gostaria que você fizesse um convite, falasse com as pessoas, né, para que elas venham e visitem o museu
com os monitores para conhecer essa história de todas essas peças que estão aqui, que são peças históricas e que só encontra no Hard Rock aqui de Curitiba. Não adianta ir em outro lugar do mundo, porque é só aqui que tem. Bom, os especialistas que me perdoem, né? Mas eu vou abusar de uma palavra dizendo que a gente então é um museu de arte moderna. Por que quero dizer isso? Obviamente que na literatura e na etimologia da palavra, sob hipótese alguma, mas nós somos um museu de arte, porque são peças de grandes artistas, e moderno porque o pessoal do Museu do Rock tomou um cuidado imenso em fazer um negócio maravilhoso. A cada peça tem um QR Code, o qual a pessoa ela escaneia e ela vive aquela peça junto com o QR Code, junto com o monitor, obviamente, é seguido por vídeos sensacionais e foi criada uma sala de imersão que, conforme você ouve uma determinada música, o sensor ele percebe a batida do seu coração e devolve para você esse sentimento. Então, claro, né, eu nem sei o que é Museu de Arte Moderna, mas vou estudar agora, mas virou um museu da nossa arte com uma modernidade, assim, uma interatividade, então não é coisa do passado. Uma coisa que me chamou bastante atenção na minha experiência no Museu do Rock, além dessa sala de imersão, que é incrível, mas foi a questão da sala do silêncio, né? Você esteve lá, o que você pode dizer a respeito dessa sala? Eu acho que ela é uma experiência real de introspecção e de você ouvir o som que está lá dentro. Nossa, que delícia, né? Bom, é um som que acompanha inclusive no meu automóvel nas viagens, né? Simon & Garfunkel, que é o Sound of Silence, né? E esse pedaço é um pedaço mágico dentro do Hard Rock Café Curitiba. Sim, é a sala do silêncio, mas tem um jardim maravilhoso, é uma sala secreta, ao ar livre, impressionante, né? Com a cobertura, com a segurança, no coração do hard rock, num lugar extremamente pulsante, ao qual passa despercebido para quem vem desatento, e é um jardim secreto. Então, algo fora da realidade para esse tipo de imersão, onde você está num lugar com 1.100 pessoas simultâneas, de modo exclusivo e dedicado especialmente a você, né? Porque é introspectivo. Muito legal. E a questão também da experiência que vai além do museu, além da música, além do entretenimento cultural, ela vai para a gastronomia também. E eu estou sabendo que vocês criaram até um cardápio especial aí do museu, né? Então, a experiência fica completa ainda quando termina essa visita e vai ali provar essas delícias aí que vocês criaram. Muito legal, mais um sonho realizado, apesar de 11 anos aberto ter atendido mais de 3,2 milhões de pessoas, né? Era algo que nos incomodava demais, que também foi trazido pelo Diego através de outros espetáculos que ele fez conosco aqui, o Dinossauro, o Levit, o Bruxo, de que poder ter essa imersão, esse entretenimento, mas a gastronomia. E eu confesso para você, tinha uma frustração pessoal. Minha esposa já havia ido 4 vezes a Buenos Aires, né? E eu nunca tinha ido. Tive a oportunidade de conhecer esse ano, e falo isso por quê? Porque lá é muito comum os espetáculos teatrais, o tango acompanhado do jantar, e aqui, eu vou ser sincero em dizer, acho que do nosso país não é muito cultural, né? Então estamos caminhando para construir isso dentro do Hard Rock, através sim do Diego, através do museu, e claro, você acaba essa imersão, tem a oportunidade de um cardápio bem especial. Obrigado de lembrar. Muito bom. Então, para finalizar, uma palavra, uma frase que resuma esse projeto como um todo, né? O Museu do Rock dentro do Hard Rock Café. Bom, a palavra é vida. Eu vou dar um exemplo disso porque sou fã do John Lennon, né? E temos, claro, óbvio, todos sabem, né? Apesar de que o Elvis não morreu, mas o John sim. E você tá perto de uma roupa ao qual ele usou, perto de um teclado que ele tocou, você também pôr a mão, né? Claro que protegido por um vidro, etc. Mas pôr a mão em um disco de ouro que o qual ele tocou mesmo, né? A palavra é vida, é uma oportunidade na sua vida, traz o artista à vida e melhora a sua vida. Aqui no Museu do Rock, o rock vive, o rock tá vivo. Então venham conhecer o Museu do Rock e fiquem com a gente acompanhando todos os episódios do MDR Talk, porque tem muita cultura, muita informação para você que gosta de rock, mas não só de rock, você que gosta de arte, de cultura, de comportamento, de atitude, porque o rock é sobre tudo isso, é sobre mundo, é sobre vida.